para vocês ali no Classroom. Lá na barra atividades, tem o tópico lá, vídeos das aulas ao vivo. E aí essa aula, a aula 5, vai ficar lá disponível junto com as outras que já estão lá. Os slides da aula, a mesma coisa, tá, gente? Lá na barra atividades, está disponível lá os slides das aulas. Então, os slides das aulas 1, 2, 3, 4, né? Estão todos lá disponíveis. Este aqui também estará depois, certo? Muito bem. No início de cada aula, a gente sempre relembra o nosso calendário, a questão de padrão, né, de praxe da escola. Então, na primeira semana de aula, a gente teve, depois do contrato pedagógico, né, onde a gente conversou sobre como tudo funcionaria, nós tivemos a aula 1, né, no dia 14. E no dia 16 a gente teve a aula 2. Esse conteúdo, aula 1 e 2, corresponde ao conteúdo da avaliativa 1 de vocês, que vai até o dia 30, né? Hoje é dia 28, isso. Então, quinta-feira agora, né, dia 30 vai fechar, né? Então, se alguém não fez ainda a avaliativa lá no Moodle, né, não deixe para o último dia, tá? Não correu risco aí. Já transcorreu lá do dia 14 até o dia 30, né? 2 semanas, mais de 15 dias aí, né? 15 dias. Então não deixa para o dia final, né? Chega no último dia, aí deu um problema, não conseguiu fazer, né? Então é um risco, né? Já que está 2 semanas aberto, né? Não vamos deixar para a última hora, né? Vale um ponto. Depois, na segunda semana, dia 21/9, a gente teve aula 3 e 23/9 a gente teve aula 4. Foram aqueles indicadores, né? Na terça-feira, aula 3, os indicadores de curto prazo. E na quinta-feira, aula 4, os indicadores de análise financeira de longo prazo, né? Este conteúdo, aula 3 e 4, corresponde à avaliativa 2 de vocês, valendo também aí um ponto. Ela vai encerrar, né, o prazo dela no dia 7 de outubro, às 23h59, valendo um pontinho. Também, cuidado com os prazos, não deixem para a última hora, né, para não acontecer aí de perder esse ponto, né. Já abriu dia 21 e vai encerrar no dia 7. Tem também aí mais ou menos 15 dias de prazo, né, entre o dia 21 e o dia 7 de outubro, né. Essa semana agora, hoje, 28/9, a gente está começando o conteúdo da aula 5, tá? Então, a gente vai ver a análise vertical. Dia 30/9, na quinta, aula 6, a gente vê a análise horizontal. Então, esse conteúdo de hoje e de quinta-feira, né, 5 e 6, aula 5 e 6, corresponde à avaliativa 3 no Moodle de vocês, né? Tá lá dentro da semana 3, avaliativa 3. Tem que fazer também até o dia 7, tá? Encerra às 23h59 do dia 7. Mais um ponto. Depois, na última semana de conteúdo, 5/10, aula 7 e 7/10, aula 8, vocês vão ter, então, uma avaliativa 4 lá no Moodle, valendo um ponto. Ela abre dia 28, no caso hoje, né? E encerra no dia 14, tá? Só que dia 14 ela encerra ao meio-dia, tá? Então não deixa para fazer no último dia, a mesma coisa, né? Principalmente porque ela encerra ao meio-dia. E aí nós temos 4 pontos na N1, tá? Isso lá no Moodle, né? Conforme a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Abre lá ead.qi.edu.br, entra com seu RA, sua senha. Dentro da semana 1, avaliativa 1, semana 2, avaliativa 2, e assim por diante, né? A seção da disciplina de administração financeira. Ainda temos o trabalho disciplinar, né? Para entregar. O trabalho disciplinar ele vale 6 pontos, tá? Na N1. Ele é feito, né? Entregue ali no Classroom, daquele jeito que a gente conversou lá no contrato pedagógico, né? Tem que abrir o Classroom, ir lá na barra atividades, procurar lá o tópico trabalho disciplinar, clicar nele, editar, depois entregar. São 6 pontos, a entrega é até o dia 12/10. Então tem um bom prazo pela frente ainda, né? Nós estamos evoluindo os conteúdos, então, né, conforme a gente está trabalhando as fórmulas, né, trabalhando os cálculos, vocês vão desenvolvendo o trabalho, né? Depois lá, quando estiver pronto, é só entregar, tá? Bom dia. Sendo que no dia 12, bom dia, sendo que no dia 12/10,
nós temos a revisão final, tá? Só que a revisão final no dia 12, né, ela vai acontecer de fato no dia 8, porque dia 12 é feriado, né? Então, lembra que a gente já combinou isso no contato pedagógico, e em todas as aulas a gente fala a respeito. Então, no dia 8/10, sexta-feira à noite, tá? Nós vamos ter essa recuperação. Então, vai acontecer das 19 até as 22 horas, do dia 8/10, sexta-feira à noite. Primeira parte, o conteúdo, depois intervalo chamado, depois a chamada exercícios de revisão, tá? Como é num turno diferente da aula de vocês, eventualmente aqueles que trabalham à noite, né, não vão poder assistir, claro, ao vivo, mas a revisão vai ficar gravada, né? E os exercícios vão ficar disponíveis no Classroom para você, sair no dia seguinte, né, no sábado, no final de semana, no domingo, né, consegue assistir a gravação, consegue fazer os exercícios, tá? E no dia 14/10 acontece a prova. Então, nessa semana final, né, na terça vai ser o feriado, só tem a prova na quinta, né, dia 14, tá? Dia 14 não tem aula ao vivo, é postado no Classroom para vocês as instruções de prova e o código da prova. Aí vocês vão acessar o Classroom nesse dia, tá? Às 9 da manhã já vai estar postado as instruções. Leiam as instruções, copiem o código. Aí vocês vão acessar o Moodle, ead.qi.edu.br. Vão acessar a disciplina de administração financeira. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai aparecer a avaliativa final. Igualzinho como a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico. Vocês vão clicar na prova de vocês, né? Que é a administração financeira amanhã, e vão inserir o código que foi passado e vão abrir lá as 10 questões, né? Aquelas já normais, mais as 5 extras, né? Vão ser 15 questões ao todo, para vocês fazerem a prova valendo 10, tá? O núcleo EAD que define lá o tempo de prova, mas com certeza será o tempo necessário para fazer as 15 questões, tá? A gente vai ficar sabendo o tempo exato no dia, mas em geral, antes, quando tinha cálculo, né, era 1h30, então pode ser que seja 2 horas de prova, né, alguma coisa mais ou menos nesse período aí. A média final, N1 mais N2 dividido por 2, então, avaliativas 4 pontos mais trabalho 6, 10 na N1. Prova final, 10 pontos, soma da 20, divide por 2, 10, né? Se ficar abaixo de 6, que é a média mínima de aprovação, aí tem que fazer a substituição no dia 30/10, é um sábado de manhã, às 9 horas da manhã, tá? Lá no Moodle. Certo, gente? Esse é o nosso calendário, já conhecido aí desde a primeira semana, mas é sempre importante a gente rever. Eu vi ali que a Daniela levantou a mão, quer falar, Daniela? Professor, essa aula aí do dia 8/10, eu esqueci de te perguntar na última aula, é das 7 às 10 da noite, né? Isso, 19 às 22. Tá, e se não puder olhar a aula toda, tipo, só metade, daí ganhar falta? Depois assiste o restante lá no dia seguinte, enfim. Tá, não, Mas mas eu vou ganha... contar a presença ali pela realização dos exercícios, principalmente porque é num turno que não é o turno de vocês, né? E tem colegas, como a gente comentou, não vão conseguir assistir, né? Então eu vou contar a presença depois com a realização dos exercícios, tá? Aí se Tá, não puder daí, assistir toda, aí depois eu vou olhar a realização dos exercícios e ver se fez tudo, aí a gente confirma a presença, tá, Daniela? Não te tá, preocupa. porque eu acho que eu vou ficar só até umas 8h30, eu vou conseguir, porque eu começo a trabalhar às 9 da noite. Tá, tranquilo. Tem gente que não vai conseguir ver nenhuma parte porque começa mais cedo, né? eu também, professora, eu começo do meio-dia e daí eu trabalho até às Isso, 10. isso. Por isso que a presença vai ser dada pela realização dos exercícios. Aí vai ficar para. Não vai ter prazo, tá? Os exercícios vai ficar em aberto para fazer durante o final de semana, então, bem tranquilo em relação a isso, tá? Ah, Eu tá vou bom, muito fazer a obrigada. chamada na noite, normalmente, tá? Eu vou dar presença para aqueles que estiverem ao vivo. Quem não estiver ao vivo vai ficar com a falta, não se preocupe. Aí depois, até o dia da prova, eu vou olhar os exercícios, fez os exercícios do dia 8, eu atualizo a presença, tá, gente? Então, quem não assistiu ao vivo, fica tranquilo. Depois eu vou olhar os exercícios, foi feito, eu atualizo a presença, tá? Muito obrigada. Nada. Muito bem. Alguém mais gostaria de alguma pergunta? Alguma dúvida? Professora, ali sobre o trabalho disciplinar,
Sim. É exatamente o que tu está pedindo ali nas diretrizes, né? Isso. O RI, o SG. Isso, é o que pede ali, né? Tá. Calcule indicadores de curto prazo, LI. Bom, então os indicadores de curto prazo que está pedindo é só o LI. Tá. Né? Não seria todos de curto prazo, né? É só Sim, aquele que pede ali mesmo, tá, Maria? Eu até olhei ali, meu Deus, tem que começar a fazer agora, hoje. É todos os cálculos, mas aí eu olhei ali na frente, li direitinho. Isso, é só o que pede mesmo, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Senão seria bastante, né, Maria? Ia dar um trabalhão, né? Ah, um trabalhão, tinha que começar hoje, agora? Não, mas é só aqueles mesmo ali. Tá bom. Fica mais direto, né? Sim. Legal. Muito bem, gente. Essas perguntas aí todas importantes, né? Tenho certeza que daqui a pouco, né? A gente não tinha nem se dado conta, mas com as perguntas das colegas a gente, é verdade, né? Consigo ir por esse caminho, tenho esse entendimento, então, até sobre a questão no dia da revisão do 8 do 10, que é a pergunta da Daniela e da Andriele, a pergunta do trabalho da Maria, né? Foram perguntas importantes. Então, a participação de vocês, gente, durante a aula, né, com perguntas, com dúvidas, é muito bem-vinda. Ajuda não só vocês a esclarecerem a dúvida de vocês, mas com certeza ajuda os colegas, que daqui a pouco, né, não tinham percebido, aí com a dúvida de vocês acabam se dando conta também, né? Então participem, a aula fica mais dinâmica, fica mais interessante, tá? Então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, análise vertical. A gente vai fazer a primeira parte, né, com o conteúdo, aí depois a gente faz o nosso intervalo, 15 minutinhos, e na volta do intervalo a chamada, e depois exercícios, né? Então, exatamente como a gente combinou no nosso contrato pedagógico, tá? Então, em relação à análise vertical, ela faz parte lá da análise financeira, né? São 4 aspectos, né, na análise financeira. A gente já viu o primeiro, a análise financeira de curto prazo, a gente já viu o segundo aspecto, que é a análise financeira de longo prazo, a gente vai ver a análise vertical e depois, na quinta, a análise horizontal, fechando a análise financeira. Aí fica lá para a quarta semana, na semana que vem, os indicadores de análise econômica, né? Então, aqui, quando a gente está falando de análise financeira, a gente vai fazer análise vertical e horizontal ainda dentro da análise financeira, tá? Muito bem. Então, procedimentos em relação à análise vertical, seu conceito e objetivo. Tá? Então, a análise vertical, ela busca por meio percentual, ela vai indicar sempre, né, um número percentual, né, da conta, daquele elemento contábil, né, o elemento patrimonial lá do balanço patrimonial, ou o elemento de resultado lá do DRE, vai indicar qual o percentual, né, de participação daquela conta em relação ao total que ela pertence. Certo? Então, esse é o conceito. Eu consigo identificar, né, essa participação dessa conta em relação à conta totalizadora dela. Então, pegando lá, né, as despesas totais, que é uma conta de resultado, lá do DRE, né? Despesas totais. Aí eu vou pegar as despesas administrativas, despesas do comercial, despesas do marketing, todas as despesas somadas dão lá as despesas totais. Então, as minhas despesas totais são meu 100%. E cada percentual das despesas somadas, né, marketing, comercial, produção, vendas, né, cada uma delas somadas vai me dar esse total de 100%. Então, cada uma delas é uma parte da despesa total. Então, somadas tem que dar 100%, né? É 10% de uma, 9% da outra, 5% da outra, 30% da outra, soma tudo, dá 100% das despesas totais, tá? Esse é o conceito, esse é o significado. Então, cada conta tem um percentual da conta que ela faz parte. Em relação ao objetivo, é claro que é avaliar o comportamento dessas contas, né? Desses elementos, sejam contas de patrimônio, do balanço, ou contas de resultado do DRE. E verificar se ela tiver alguma alteração, né, que seja destacada, assim, que demonstre, né, uma variação fora do comum, né, daquilo que a empresa vem tendo. Né? E assim se consegue visualmente identificar, pelas discrepâncias percentuais,
se essa conta teve alguma alteração significativa que mereça, né, um aprofundamento, um estudo. Então, eu estou olhando lá, né, as contas lá de despesas. Aí, na média, as contas ficam ali, né, cada uma delas naquela faixa de valor que já é aquilo que é aceitável dentro da empresa. Aí vejo lá com uma conta de despesa administrativa, que normalmente era 10% do total das despesas, né? Isso saltou de 10% para 30%. É um salto significativo de custo, né, da despesa, melhor dizendo. Saltou 20% a mais, né? O que aconteceu? Né? Então, essa indicação da análise vertical aponta, então, para o analista, temos que olhar o que aconteceu com as despesas administrativas. E por que teve esse custo a mais, esse gasto a mais ali? Isso vai ser recorrente a partir de agora? É um novo processo? Alguma alteração significativa? A gente vai ter que buscar recursos para manter esse nível de gasto? Ou foi algo fortuito, né? Foi aquele momento, né? Algo que aconteceu no episódio específico. E se esse episódio é específico e não é proveniente de uma alteração de processo, tem que ver o que aconteceu exatamente para que esse episódio não se torne recorrente, né? Então, foi algum erro administrativo, aí teve um boom no gasto ali. Então, tomar as ações, medidas, né, preventivas ali, medidas de contingência para que esse gasto não venha a ocorrer frequentemente, né? Já que é uma medida fora do padrão. Então, a análise vertical ajuda muito isso, tá? Identificar essas situações que possam estar fora do padrão. Tá? A forma de cálculo. Então, matematicamente, né, é muito tranquilo o cálculo, porque é uma divisão e depois uma multiplicação para achar a representação percentual na análise vertical da conta que está sendo, então, analisada. Tá? Então, para identificar ali o percentual correspondente da conta analisada, a gente tem que dividir ela, tá? Essa conta que está sendo analisada, pela conta totalizadora dela. Então, estou analisando um elemento contábil e vou dividir pelo total a qual ela faz parte, a conta totalizadora que ela pertence. Como, por exemplo, lá no balanço patrimonial, tá? Nós sabemos que dentro do ativo circulante tem várias contas que somadas dão um total do ativo circulante. Então, a conta caixa, por exemplo, é um elemento contábil do ativo circulante. Então, eu vou dividir a conta caixa pelo total do ativo circulante, vou multiplicar por 100 e vou descobrir qual é a participação dessa conta, na análise vertical, em relação ao total da conta que ela pertence. A mesma coisa eu posso fazer e devo fazer numa análise vertical com todos os outros elementos, né, que fazem parte do ativo circulante. Eu sei que cada uma daquelas contas do ativo circulante tem um percentual de participação dentro do ativo circulante, sabendo exatamente, né, numericamente, qual é essa participação. Isso me ajuda a identificar, né, onde os recursos estão alocados e se esse balanceamento, né, das contas está adequado. Eu tenho 60% do ativo circulante na conta caixa. Bom, isso por si só já traz um indicativo aí. Porque dentro do ativo circulante eu tenho estoque, eu tenho valor a receber, e dentro da conta caixa eu tenho 60% do valor. Então significa que meu estoque, né, dividido entre valor a receber e estoque, eu tenho apenas 40%. Se eu dividir a metade entre os dois, VRL e estoque, fica 20% de estoque. 20% de estoque é suficiente, né, para converter vendas durante o período para fazer frente às obrigações com terceiros, então já traz uma necessidade de fazer outros cálculos, né? Os indicadores de liquidez, por exemplo, para identificar essas situações. Porque na análise vertical eu já vi que tem bastante dinheiro no caixa e menos valor nas outras contas, né? E outra coisa que se pode identificar vendo isto, né? Então, calculei a análise vertical, conta caixa deu 60%. Por que tem 60% do valor na caixa parado, na conta caixa parado? Esse valor pode ser um valor que está fora do necessário ali, né, para a empresa fazer frente às obrigações com terceiros. A empresa pode realocar esses recursos, né, para compra de estoque, para fortalecer as vendas, o marketing da empresa, né? E tem tanto dinheiro assim no caixa, sofrendo os impactos inflacionários, que não está investido, não está
gerando riqueza para a empresa. Então, gera uma série de análises e de aprofundamentos a partir da distribuição que foi percebida, né, na análise vertical. Ela é muito importante. Tá? E ela é feita, quando feita, em todo o demonstrativo. Então, todas as contas do balanço, todas as contas do DRE são utilizadas para fazer a análise vertical completa. Nos nossos exercícios, a gente vai eleger uma conta, né, para fazer esse cálculo, 2 contas, né, para fazer o cálculo de análise vertical. Então, aquela conta específica, qual o percentual de análise vertical, aquela outra específica. Tá? Então, em exercícios, a gente vai eleger uma conta para fazer o cálculo. Tá? Mas na vida prática, profissional, lá da gestão financeira da empresa, quando faz análise vertical de todo o demonstrativo, de todo o DRE, de todo o balanço de cada uma das contas. Tá? Então, a fórmula é, da análise vertical, o elemento que eu estiver analisando, dividido pela conta total que ela pertence. Tá? Eu dei o exemplo do balanço. Mas no DRE também é a mesma coisa. Se eu quiser analisar lá, por exemplo, as vendas de mercadorias, vou colocar elemento contábil analisado. Vendas de mercadorias. Qual o valor que tem lá em vendas de mercadorias? 500 mil? Coloco aqui 500 mil. Vendas de mercadorias faz parte de qual total? Do ROB, né? Que é a receita operacional bruta. A receita operacional bruta é a soma das vendas de mercadorias, vendas de serviços, né? Outras vendas que a empresa tem ali. Tudo somado dá o ROB. Então, estou analisando a conta venda de mercadoria e é 500 mil. Divido pelo total do ROB, que é a soma total de todas as vendas. Né? Tem lá 2 milhões e alguma coisa. Vou dividir um pelo outro, vai dar um índice. Esse índice eu vou multiplicar por 100 e vai dar lá a representação percentual dessa conta, que é o total de vendas, ou melhor dizendo, né, que é as vendas de mercadorias. Tá? Digamos que dê lá a divisão aqui de 0,357. Então, vezes 100 vai dar 35,7%. A representação dessa conta, por exemplo. Tá? Bem simples, bem direto, né? Matemática. Só, é claro, o detalhe importante aqui é entender como está distribuídas as contas dentro de um balanço e dentro de um DRE. Né? Quando eu olhar uma conta, eu tenho que saber como funciona a estrutura do balanço, como funciona a estrutura do DRE, porque aquela conta pertence a uma conta totalizadora. Eu tenho que saber essa estrutura, lembrar dessa estrutura. Né? Então, relembro aqui que lá na primeira semana de aula, né, a gente combinou, né, de vocês darem uma olhadinha lá na disciplina de contabilidade gerencial do primeiro ciclo, lembrar, né, reverem, revisarem lá a estrutura básica do balanço, a estrutura básica do DRE, para entender, então, ou relembrar, né, como funciona isso. Tá? Então, vamos a alguns exemplos de cálculo de análise vertical. Então, a gente vai olhar balanço, a gente vai olhar DRE e exemplos de cálculo, então, das contas em relação ao total ao qual elas pertencem, para identificar qual é o percentual de participação das contas, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida, gente, durante uns exemplos aqui, participem, tá? Habilitem o microfone aí para perguntar, ou o chat ali para trazer suas perguntas, tá? Não deixem passar. Bom, então nós temos aqui um demonstrativo, tá? O DRE da empresa Alimentos Dona Lúcia S.A. Nós temos aqui um exemplo de uma análise vertical completa, tá? São 3 exercícios sociais aqui. É o DRE da empresa Dona Lúcia, do ano final 0, do ano final 1, do ano final 2 e do ano final 3. São 4 exercícios sociais. Com análise vertical de todas as contas ano a ano. Tá? Então, nós estamos vendo ali que está marcado em linha vermelha essa primeira conta chamada Receita Operacional Bruta, que é o nosso ROB. Ela é uma conta totalizadora. Então, ela é 100%. Né? Então, tudo que compõe essa Receita Operacional Bruta, somado dá esse total. Então, esse total é 100% sempre. Tá? Agora, as contas que compõem a Receita Operacional Bruta
vão representar um percentual. No caso desse DRE, só tem a conta venda de produtos e serviços. Poderia ter outras vendas aqui, né? Mas não tem neste caso. Então, um exemplo bem importante, porque se for só uma, qual o percentual? Então, ela é tudo, né? Ela é exatamente o 100% da receita operacional bruta, né? Então, por isso está aqui 100% também, tá? A conta deduções. Nesse caso aqui, eu tenho só as devoluções, tá? Mas só que a conta deduções, ela é uma representação também, né? A conta deduções, ela representa uma parte do todo, né? Do total, tá? As devoluções, sim, né? As devoluções, elas são 100% das deduções. Tá? Então, assim, sucessivamente, a gente tem a participação das contas. Então, aqui, para a gente ver a estrutura, né? Despesas operacionais, é 49% lá do ROB, por exemplo. Mas as despesas operacionais, ela é composta por várias outras contas dentro dela. Então, cada uma dessas são feitas em relação às despesas operacionais. Então, quando eu tenho despesa com vendas, 11,5%, é 11,5% do total das despesas operacionais, que é o 645,168. Assim eu faço com as outras contas que fazem parte das despesas operacionais. Tá? Isso é para a gente ver a estrutura básica. E agora a gente vai ver os exemplos de cálculo. Então, em relação aos custos operacionais, tá? Que é uma conta ali daquele DRE que a gente viu. É o elemento contábil que a gente está analisando. Qual é o elemento contábil? Custo operacional. Do ano zero. Quanto é que é o custo operacional? 614,577. Então, vamos conferir esse valor? Tá. Custos operacionais, está aqui. Custos operacionais. Primeiro ano ali, né? O ano final zero, está ali. 614,577. Os nossos custos operacionais. Divido pelo total, qual faz parte? Ela faz parte do ROB, né? Que é a conta principal de um DRE, aquela primeira conta que está lá em cima, é o 100%. Então, eu vou dividir lá o elemento contábil, 614,577 pelo ROB, vai dar um índice, multiplico por 100, deu 47,2%, que é o valor que aparece ali, né? Do lado da custos operacionais, 47,2% significa que essa conta, tá? Ela é 47,2% do ROB. Então, de custos, em relação às vendas totais lá, que é o ROB, eu tenho 47,2% do valor. Tá? E aí faz a mesma relação para os anos seguintes, né? No ano final 1, quanto é que é o custo operacional, que é o elemento contábil em análise? Quanto é que é o ROB do ano 1? Divide um pelo outro, vezes 100. No ano 1 representou, tá? Os custos operacionais representaram 58,6%. E aqui, então, uma possibilidade da gente, olhando a representação vertical, né, dos custos, entender que esses custos foram crescentes ao longo do tempo. Né? Então, representa aí uma preocupação para a empresa, né, em relação a esse aumento de custos aí ao longo dos anos que foram seguindo. Tá? Kathleen colocou, é sempre o bruto, nunca o total de lucro. Nesse caso, tá? O lucro, no final, ele é uma participação também, né? É um resultado, né? No caso do DRE, a conta total, a totalizadora é o ROB. É a primeira conta que aparece lá. Essa é a conta totalizadora, né? O meu 100%. O ROB, né? O lucro é um resultado, lucro ou prejuízo, né? Então, é sempre as contas, essas que estão em negrito, né? O lucro ou prejuízo é uma parte do ROB. Né? Movimento não operacional, uma parte do ROB. Lucro operacional líquido é uma parte do ROB. As despesas operacionais que a gente viu agora é uma parte do ROB. Os custos operacionais é uma parte do ROB. Receita operacional líquida é uma parte do ROB. Deduções é uma parte do ROB. E a receita bruta, porque ela é a totalizadora, né? Aí cada uma dessas contas que a gente vê em relação ao ROB, ela tem as suas subcontas. E essas subcontas, assim, em relação, né, ao total que ela pertence ali. Tá? Valeu, Kathleen. Obrigado pela pergunta. Muito bem. Vamos agora
A segunda conta é exemplo aqui para esse DRE, tá? Agora as despesas com vendas. Então vamos olhar ali no DRE de novo, tá? As despesas com vendas. Tá ali, ó. Embaixo das despesas operacionais, eu tenho ali despesas com vendas. A gente está vendo que a conta despesas operacionais, ela é a soma, então, da despesa com venda, mais despesa com revistas e livros, mais despesas administrativas, mais despesa tributária, ou seja, todas as despesas que estão aqui são somadas e dá o total das despesas operacionais. Então, quando eu vou fazer o cálculo das despesas com vendas, eu vou considerar ela em relação ao total que ela pertence. Essa conta pertence a despesas operacionais. Tá? Então, por isso, ali na fórmula despesa com vendas, né, eu estou calculando a participação desse elemento contábil, despesa com venda, em relação ao total que ela pertence. Tá? Então, não é dividido em relação ao ROB aqui, é em relação à conta que ela pertence, a conta total que ela pertence. Por isso é o 74.048, né, do ano zero, de despesa com venda, dividido pelo total que ela pertence, né, que é o total das despesas. Então, tá lá. Ó. Despesas com vendas, 74.048 do ano zero, né, dividido pelas despesas operacionais do ano zero, 645.168. Então, ela participa, tá, dessa conta total, por isso ela é dividida, tá, pelo total que ela pertence. Tá aqui a divisão dessas duas contas. Vezes 100, dá uma participação das despesas com vendas, né, em 11,5%, tá, em relação àquele total de despesas ali. Aí o raciocínio é o mesmo para os outros anos, né? Então eu tenho lá despesas com vendas do ano 1. Tá? Qual é o total de despesas lá daquele ano? Divido pelo total, vezes 100, tenho a participação das despesas com vendas, só das despesas com vendas, no total daquelas despesas que aparecem ali. E aí eu consigo identificar o que aconteceu com as despesas com vendas ao longo do tempo. Ah, então no primeiro ano foi 11,5, mas depois foi crescente, né? Despesas estão subindo. Tá? Então já viu que custo já subiu, né? Despesa está subindo também, né? Então isso pode indicar uma situação preocupante para essa empresa. Maria Luísa levantou a mão, pode falar, Maria Luísa. Tá, nesse caso aí, para ficar mais claro, é o grupo, é o subgrupo dividido pelo grupo, ao qual faz parte. Isso, as contas sempre fazem parte, né, de algum total, tá? Então, nesse caso aí é o subgrupo dividido pelo grupo que ele faz parte. Isso, tá? Então, voltando àquele raciocínio inicial, né? Nós temos ali a receita operacional bruta, é a conta totalizadora, 100%. Todas as demais contas em negrito aqui, né, nesse DRE, fazem parte ou representação do ROB. Então, deduções é uma parte do ROB, custos operacionais é uma parte do ROB, despesa operacional é uma parte do ROB, todas que estão em negrito são uma parte do ROB. Perfeito. Então, eu tenho minhas contas em relação à conta total. Depois eu tenho as subcontas aqui, né? Ou subgrupo de contas em relação à conta que ela pertence. Então, essas contas que estão abaixo da conta em negrito, somadas dão o total dela. Tá? Então, tem o grupo das contas, despesas operacionais. Aí todas as subcontas que estão ali, né, somadas, dá o total das despesas operacionais, tá? Essa é uma lógica já, né, provavelmente conhecida de vocês, porque vocês já estudaram lá na contabilidade gerencial, né? A estrutura de um DRE, a estrutura de um balanço, como montar um balanço, como montar um DRE, né? Lá naquela primeira disciplina lá do primeiro ciclo, né? E na nossa aqui a gente acaba não fazendo a montagem, né, no balanço DRE, porque o objetivo dela é fazer somente a análise, né, do balanço do DRE. Então, esse tópico aí que a Maria Luísa colocou é muito importante, tá? Esse raciocínio que ela fez, né? As subcontas, os subgrupos de contas, né, somados, dão um total ali, por exemplo, das despesas operacionais, então o total que ela pertence. Isso é perfeito, ótimo raciocínio, né? Tá lembrando daquele conhecimento lá. Então, se para alguns, né, talvez, não está fazendo muito sentido isso, então precisa, né, urgentemente dar uma revisada lá na contabilidade gerencial, né, para ver essa estrutura de contas, né, tanto do DRE quanto do balanço, para, né, se sair melhor aí, né, nas análises da administração financeira, tá, gente? Ainda bem que esse aí já vem pronto, já, né? Exatamente, né? O bom, imagina se tivesse que montar e depois fazer análise, né?
Ia dar muito trabalho. Aí nós ia precisar de pelo menos de 2 meses, né? Por aí. Para isso. Né? Muito obrigada. Nada, Maria. Muito obrigado. Então, muito importante o raciocínio que a Maria fez, tá, gente? Então, a Kathleen colocou ali no chat, graças a Deus, né? Só análise. Sei que na hora de montar o balanço DRE, né? É bem trabalhoso, né? Então, graças a Deus que estamos no segundo ciclo, né? Fazendo só análise deles. Já vem pronto. Então, tá, gente. Aí as despesas operacionais, né? Essa lógica que a gente viu. E depois, o lucro-prejuízo do exercício. Lucro-prejuízo do exercício é aquela conta que está lá no final, né? Do DRE. Então, vamos olhar lá de novo o DRE. Lá no final, a última conta lá, né? Lucro-prejuízo, né? Do exercício, tá? Tem lá o resultado para cada ano, né? No ano final zero, o lucro-prejuízo que deu foi 80.233. Foi lucro ou prejuízo? O valor é positivo, é lucro, né? Se fosse menos aqui na frente do sinal, seria prejuízo. Então, deu um lucro aqui de 80.233. Essa conta, né? Ela pertence ao ROB, né? Receita Operacional Bruta, tá? Então, relembrando, né? Essas contas que aparecem em negrito no DRE, né? Elas pertencem ao ROB, né? Então, 80.233 é um percentual, né, representativo lá da receita bruta. Tá? Por isso, lá na fórmula, né, quando a gente vai calcular o elemento contábil que a gente está analisando, o lucro-prejuízo, dividido pelo total que ele pertence, o lucro-prejuízo pertence ao ROB, por isso é dividido pelo total do ROB. Tá? Então, a gente já viu ali, né, que o total do ROB do primeiro ano, ali, o ano final zero, é 1.301.868. Lucro-prejuízo, então, dividido por ele, vezes 100. Então, representa o lucro-prejuízo 6,2% do total das receitas. Tá? Então, eu tenho as receitas. Depois que eu tirei despesa, custos, né, impostos, sobrou 6,2% de tudo que entrou de receita. Ou seja, foi o lucro que teve, 6,2%. E vejam como foi preocupante para a empresa, né? A gente já viu nas outras contas, despesas e custos, um crescimento de despesa e custo. E no lucro, uma redução. No segundo ano aqui, né, no ano final foi para 2,8, depois no ano final 2 para 2, no ano 3 foi para 0,5. Ou seja, o meu lucro está em queda, ano a ano. Né? Daqui a pouco eu não estou tendo lucro nenhum, só despesa e custo. Né? Tudo que eu vendo é para cobrir despesa e custo. Então, muito preocupante para essa empresa. Né? Já foi extremamente preocupante aqui do ano 0 para o ano 1, porque de 6,2 para 2,8 é gritante. Né? Quase 3 vezes a menos, né? O lucro da empresa. Então, a empresa já tinha que ter tomado uma ação aqui, mas não, né? Não foi, se tomou, não foi efetivo, porque continuou diminuindo, né? Ou seja, continuou aumentando o custo, continuou aumentando a despesa, né? E as vendas não progrediram, né? Na mesma proporção, por isso o lucro da empresa diminuiu. Tá? Então a empresa está numa situação difícil aqui. Tá? Analisando aí custo, despesas e o lucro, né? A empresa está numa situação difícil. Tá? Muito bem. Então, a prática do cálculo, né, da análise vertical é uma prática simples, no sentido de que a matemática é divisão e multiplicação. A análise do DRE, como a gente viu ali, também a lógica é tranquila, a gente sempre tem contas que pertencem a algum total, né? E a única atenção é saber de qual total aquela conta que está sendo analisada pertence, se refere, para poder fazer a divisão, então, e achar esse percentual de participação, tá? Muito bem. Agora a gente vai ver o balanço, né? Como é que fica essa análise vertical no balanço, tá? A gente viu um DRE, agora vamos ver o balanço da empresa Alimentos Dona Lúcia. É a mesma empresa, né? Nós vimos o DRE da Dona Lúcia, agora é o balanço patrimonial da Alimentos Dona Lúcia. Aqui é só o ativo, tá? Então, a gente vai ver umas contas do ativo, depois umas contas do passivo. Então a gente está olhando só o lado do ativo da empresa. São os 4 exercícios sociais, né? Ano final 0, ano final 1, ano final 2 e ano final 3. Tá? Aqui a lógica é um pouquinho... alguns preferem fazer análise vertical no balanço, né?
acham a lógica do balanço mais tranquila, né, do que a lógica do DRE. Mas, em relação à análise vertical, né, o princípio é o mesmo. Eu vou analisar uma conta em relação ao total que ela pertence. Basicamente é isso, tá? Então, olhando aqui para o ativo, quando a gente olha o circulante do ativo, a gente sabe que a conta circulante não é uma conta de movimento, né? A conta circulante é uma conta totalizadora, né? Então, quando eu olho circulante do ativo 445.183, eu sei que esse resultado aqui é a soma de outras contas, tá? Então, eu sei que a conta caixa, mais a conta banco, mais a conta cliente, mais duplicata descontada, mais provisão de crédito para liquidação duvidosa, mais adiantamento do fornecedor e mais estoque, todas essas contas somadas, é que dão o total do meu circulante. Aí fica simples de entender que cada uma dessas contas tem um percentual de participação em relação ao circulante do ativo. Mas só que o circulante do ativo, ele mesmo, né, é uma conta que pertence ao total do ativo. Então, lá embaixo, onde diz total geral, ou total do ativo, ou ativo total, eu tenho aqui no ano final zero 1.114.604. E o total do ativo, né, ele é formado por circulante, que é uma parte do total do ativo, o não circulante, que é uma parte do total do ativo. Então, circulante do ativo mais o não circulante do ativo é o que vão me dar o total do ativo. Então, eles, tanto circulante quanto não circulante, são uma participação do total do ativo. Então, esse valor aqui, 445.183 circulante, vejam que ele é 39,9% da onde? Do total do ativo. Daquele 1 milhão e pouco ali. O não circulante do ativo, 669.421, é 60,1%. Da onde? Do total do ativo. Tá? Então, circulante mais não circulante são parte do total do ativo. Então, eles não são 100%, né? Por isso que os percentuais ali são uma representação do total do ativo. Só que eles mesmos, né, tanto circulante quanto não circulante, são contas totalizadoras frente às subcontas ou subgrupo de contas que fazem parte dele, né? E esse é o raciocínio lógico, básico, né, da nossa contabilidade gerencial. Isso que é o mais importante aqui, né? Saber da onde aquela conta, né, ela pertence a qual total. Sabendo isso, não tem erro aí de cálculo, né? Não tem praticamente como errar o cálculo, porque é uma divisão e uma multiplicação, né? Então vamos ver um exemplo. Considerando o balanço da empresa da Dona Lúcia, aqui a gente vai fazer a análise, tá, da conta circulante, certo? Então a gente já sabe que a circulante e a não circulante somadas fazem parte do total do ativo. Então o circulante é uma parte do total do ativo. Então ela pertence ao total do ativo, né? Então vai ser o ativo circulante dividido pelo total do ativo. Então vai ser ali os 445.183 dividido pelo 1.114.604. Então estou fazendo uma análise vertical da conta circulante do ano final zero. Então tá ali. Ativo circulante dividido pelo total do ativo vezes 100 deu 39,9%. Vejam que é esse valor que está ali, né? Do lado da conta circulante está ali, os 39,9%, né? Foi assim que se chegou naquele valor. Atenção aqui, gente, porque a gente está falando do ano final zero. Então, num exercício prático, né, vai apresentar ali um balanço. Se tiver, por exemplo, 2 períodos ou 3 períodos ali em análise, fiquem atentos ao ano que está sendo solicitado. Então, tenho lá o exercício social do ano 1, o exercício social do ano 2, o exercício social do ano 3. E aí o exercício me pede análise vertical, exatamente como está aqui, tá? Do ativo circulante. Do ano final 3. E tem 3 períodos, então tem que estar atento de qual ano está pedindo. Porque daqui a pouco eu pego do ano final 0, né, que é o primeiro que aparece, ele faço e não bate o valor. Ah, mas eu estou fazendo certinho, mas não bate. Ah, por quê? Tem que estar atento ao qual ano está pedindo, tá? Então fiquem atentos a esse detalhe. É um erro bem comum, assim, pessoal, às vezes fica, puxa, professor, não consegui, não está batendo, né?
Às vezes é o ano que está olhando, né? Está olhando a coluna do ano errado, tá? Muita atenção em relação a isso. E é claro que, gente, o enunciado diz: calcule ou realize análise vertical do ativo circulante do ano final zero. Bom, as informações estão ali, né? Então tem que saber que o ativo circulante é uma conta que pertence ao total do ativo. Não vai dizer realize, né, análise vertical do ativo circulante em relação ao total do ativo. Isso vai ser a lógica da teoria, né? O circulante pertence ao total do ativo. Então não vai estar no enunciado dizendo que é do total do ativo. Tá? A gente tem que saber isso, né? Faz parte do conhecimento sobre balanço e sobre DRE, né? Certo? Mais um exemplo agora. Agora nós temos aqui a análise vertical da conta caixa, tá? Então, realize a análise vertical da conta caixa do ano final zero. Pronto, esse seria o enunciado. Então, tem que saber que num balanço patrimonial, a conta caixa é uma conta que pertence ao circulante do ativo, né? Então, ela é uma parte do total do circulante do ativo, tá? Eu vou pegar o valor da conta caixa, 656. Ela pertence ao circulante, vou dividir por 445,183. Multiplicar por 100 e descobrir qual é a participação percentual. Então tá ali, né? O cálculo montado, tá? O valor da conta caixa dividido pelo total da conta que ela pertence ao ativo circulante, multiplicado por 100 deu 0,1%. Tá? Então ela é 0,1% daquele total ali, 445,183. Dúvidas, perguntas? Como é que tá indo aí para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Tá todo mundo entendendo? Sim. Esse cálculo parece ser mais fácil. Ana achou mais fácil. Tu diz em relação ao cálculo aí do DRE, Ana? Ou em relação aos cálculos da aula passada? Não, dessa aula só mais fácil, eu achei. Ah, sim, ele é mais... As outras aulas tinha várias fórmulas, né? Nessa aqui da análise vertical, né? Facilita muito, né? Porque a lógica é uma só, né? Só vai mudando aí as contas, né? Porque a forma de fazer ali, né, é uma só. Mais simples, né? Vamos torcer para ter na prova aí bastante análise vertical, né? Sim. Então, gente, agora vamos fazer mais uma análise vertical, tá? Em relação aí ao ativo da empresa Dona Lúcia. Agora pede para fazer a conta imobilizado. Então, analisar a conta imobilizado, realizando a análise vertical do ano final zero. Então, o imobilizado é uma conta que está dentro do não circulante do ativo, né? Então, se a gente for ver ali aquela não circulante do ativo e somar o realizável em longo prazo, mais investimento, mais imobilizado, é o que vai dar o 669.421. Tá? Então, é a soma dessas contas que estão em negrito ali, né? O realizável em longo prazo, investimento e imobilizado, que dá o total do não circulante. Tá? Então, tem ali uma conta totalizadora, eu tenho ali um subgrupo, né, de contas, realizável em longo prazo, investimentos e imobilizado, que somados dão um não circulante. Tá? Então, o imobilizado ele é uma parte do não circulante, e por isso, quando pede análise vertical do imobilizado, é o imobilizado dividido pelo não circulante do ativo. Então, ali, aos 582.840 do imobilizado, dividido pelo total que ele pertence, ao não circulante, 669.421. Faz a divisão e multiplica por 100. O imobilizado representa 87,1% do não circulante. Tá? Então, é aquela técnica, né, básica da análise vertical. Então, vocês já viram que independente, né, se a gente está analisando um DRE, se a gente está analisando um balanço, né, é a mesma lógica, né? É a conta que está sendo analisada dividido pela conta que ela pertence. Né? Vezes 100 a gente acha o percentual de participação dela. Tá?
Então, a análise vertical ela é bem simples, né? Depois, quando a gente for ver na quinta-feira a análise horizontal, vocês vão ver que ela tem uma diferença ali que torna ela um pouquinho mais complexa em relação à vertical. E o pessoal sempre prefere também entre as duas, né? Entre a análise vertical e a análise horizontal, sempre prefere mais a vertical. Mas a análise horizontal também é bem tranquila, vocês vão ver na quinta. Agora, gente, as contas do passivo dessa empresa, tá? A empresa da Dona Lúcia. A gente fez algumas análises verticais lá do DRE, a gente fez algumas análises verticais ali do ativo da empresa Dona Lúcia. Agora a gente vai olhar a conta passivo, né? O lado do passivo, melhor dizendo, do balanço patrimonial dela, tá? Então, no balanço patrimonial, no lado do passivo, nós temos aí também o circulante do passivo, né? Então, a lógica é que o circulante do passivo, junto com o não circulante do passivo e o patrimônio líquido, fazem o total do passivo, tá? Então, se lá no ativo eu tenho circulante e não circulante faz o total do ativo, no passivo, o total do passivo é circulante do passivo mais não circulante do passivo mais patrimônio líquido. Aí sim eu tenho o total do passivo, tá? Então, o circulante é uma parte, é um percentual representativo do total do passivo. O não circulante é uma parte do total do passivo. O patrimônio líquido é uma parte do total do passivo. Então, aqui soma esses três elementos, né? Para me dar o total do passivo. Em relação ao circulante do passivo, todas as contas que estão logo abaixo do circulante, né? Somadas, elas dão o total do circulante do passivo. Então, cada uma delas, né? Tem uma participação percentual do circulante. Tá? Então, essas são feitas em relação ao circulante, e o circulante é feito em relação ao total do passivo. O não circulante é em relação ao total do passivo, mas a conta que está ali embaixo, né? O não circulante é em relação ao total do não circulante. Tá? O patrimônio líquido é em relação ao total que ele pertence, o patrimônio líquido em relação ao total do passivo. Agora, capital, reservas e lucro ou prejuízo são três contas que somadas dá o patrimônio líquido. Então, essas são em relação ao patrimônio líquido. Tá? O capital social que está aqui é em relação ao capital. As reservas de capital, reservas estatutárias, é em relação às reservas. Tá? É sempre essa lógica. É uma lógica relativamente simples, né? Só a gente fazer alguns exercícios aí, a gente já fixa isso, né? Relembra esse pertencimento, né? A conta pertence a qual total, né? Então, a gente fazendo alguns cálculos, a gente já vai automaticamente gravar isso na mente, né? Então, vamos fazer mais alguns cálculos de exemplo para a gente fixar essas ideias. Então, analisando agora o passivo, agora analisar verticalmente, realizar a análise vertical da conta circulante do ano final zero, do lado passivo, né? Então, circulante do passivo, 527.828, dividido pelo total que ela pertence. Ela pertence ao total do passivo, 1.114.604. Então, está ali o total do passivo, dividido pelo o passivo circulante, né, dividido pelo total do passivo, vezes 100, deu 47,4%. É o que está lá, né? Do lado do circulante do passivo, 47,4%, né? Dividido pelo total do passivo, vezes 100, exatamente o valor que foi encontrado ali, tá? Então, aqui, gente, é claro, né? Pegando a conta correta em relação ao total que ela pertence, tá? Grande chance de acerto. O único problema que pode acontecer é na matemática, na hora de fazer, por exemplo, né, de pôr os valores ali, né, na calculadora ou no celular, se digitar um valor errado, né, aí pode dar um erro no cálculo. Né? Se na hora de fazer a operação também, né, é para dividir, eu faço uma multiplicação, né, digito ali a tecla errada, aí também vai dar um erro. Né? Então, em geral, tá, os erros que acontecem estão mais ligados, né, ao cálculo, né, na hora de digitar ali, às vezes erra a operação ou digita um valor errado, a maior parte. Na análise vertical vem daí, e a menor parcela dos erros aí no cálculo de análise vertical vem de não saber a origem da conta. Né? Aí isso pode gerar um problema, geralmente é o menor percentual, o maior é na hora do cálculo, na hora de digitar os valores. Tá? Então, por isso é sempre bom revisar os cálculos. Tá? Então, tem gente que gosta de fazer direto na calculadora, né? Eu já sou daqueles que gostam de uma folhinha, né? Aí faço o cálculo passo a passo na folhinha.
E aí, se dá o valor errado, eu consigo ver onde é que está o erro, né? Olha o passo a passo, foi aqui que eu errei. Isso ajuda muito na hora de estudar, né? Para a gente fixar melhor, tá? Mas nada contra quem faz direto, tá acostumado a fazer direto, faça direto, né? Só na memória, às vezes, fica difícil de pegar qual foi o erro, né? O que eu digitei errado ali mesmo? A gente não sabe se foi a operação, enfim. É uma sugestão apenas, tá? Bom, agora, gente, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de exercício que vocês podem encontrar nas avaliativas, na prova ou na substituição em relação à análise vertical, tá? Então, vai ter ali um enunciado, é mais ou menos esse tipo de enunciado que vocês vão encontrar para fazer os cálculos. Claro que não vai ter aqui as alternativas, né? A gente vai achar o valor, mas em geral vai ter as alternativas para vocês acharem. Então, está aqui um exemplo de enunciado que vocês vão encontrar aí referente à análise vertical, tá? Em relação ao DRE, aí apresenta, claro, né? Vai ter a tabela do DRE apresentada para vocês fazerem lá no exercício, lá na avaliativa. Faça a análise vertical e responda o quanto representa deduções relativas ao ano final 2. Então, pede a conta deduções. Eu tenho que saber que essa conta deduções, ela pertence a uma conta específica. Eu tenho que saber qual conta é essa que ele pertence, né, as deduções. Para poder fazer a divisão, multiplicar por 100 e achar essa representação percentual dela. Tá? Então, vejam, ela apresenta no enunciado o DRE e me dá aqui os 2 anos, tá? Ano final 2 e ano final 1. Pede do ano final 2, então tem que olhar para a primeira coluna, tá? Do DRE, o ano final 2. Pede a conta deduções, então tá aqui, conta deduções, já sei o valor dela, 55 mil. Eu tenho que dividir ela pela conta que ela pertence, né? Deduções é uma conta que pertence no DRE pertence ao ROB, né? Receita Operacional Bruta, é a primeira conta lá. Então, 55 mil deduções, dividido pela Receita Operacional Bruta do ano 2, 6.814.655. Então, está ali na nossa solução, né? Dividindo deduções pelo ROB, deu um índice lá, né? 0,00807 vezes 100, dá 0,81%. Essa é a representação da conta deduções, tá? Então, a conta deduções representa 0,81% do ROB. Claro que aí, né, na avaliativa, prova, né, substituição teria as alternativas, né, letra A, B, C e D, e os valores ali para vocês marcarem o correto, né, em relação a este exemplo de exercício. Mas, em geral, é esse modelo de enunciado, né, e sempre vai ter o demonstrativo para vocês fazerem a análise, tá? Mais um exemplo. Agora aqui, no exercício social, ano final 1. Aí apresenta um DRE, tem lá o ano final 1 e o ano final 2. Tá? Então tem que estar atento a isso, tá? Qual a coluna que eu vou olhar. Alguns dos erros vêm de olhar a primeira coluna direto, né? Já olha a primeira e faço o cálculo. Não, está pedindo o ano final 1, o ano final 1 é a segunda coluna aqui. Tá? Pede a participação da conta custos operacionais. Então, eu vou olhar no DRE, tá lá, conta custos operacionais. O ano final 1, quanto é que é os custos operacionais? Está lá, 860.079. A conta custos operacionais é uma conta que pertence ao ROB, né? Então, o ROB está lá, 5.864.175. Faço essa divisão, deu ali o índice de 0,14667 vezes 100, dá 14,67%. Tá? Então, a conta custos operacionais representa 14,67% do ROB, né? Que é a conta que ela pertence. Tá? Aqui, pessoal, normalmente, né, o ideal seria, quando a gente for fazer essa divisão, né, usar pelo menos ali umas 5 casas depois da vírgula, porque quando a gente multiplicar por 100, a gente vai ter, né, pelo menos 2 casas depois da vírgula, tá? No resultado final, certo? Ajuda muito, tá?
Mas ali nas alternativas, por exemplo, está 14,7%, 12%, 13%, 9,6%. Se tiver 14,7%, significa que foi arredondado, né? Porque 14,67%, aqui a segunda casa depois da vírgula, né, é um número maior que 5. Aí dá para arredondar, né, de 67 para 14,7, né? Aí tem uma alternativa ali, letra A, 14,7%, é porque foi arredondado, né? Aí é só fazer o arredondamento, eu acho a resposta correta, tá? Então não esqueçam aí das regras de arredondamento também, né? Muito bem. Terceiro exemplo, análise vertical daquele DRE, né? Ano final 2 e ano final 1. E agora pede análise vertical sobre o lucro líquido do exercício, tá? O lucro líquido do exercício nos 2 anos avaliados. Então, tem lucro do exercício do ano final 2, eu tenho lucro do exercício do ano final 1. Tá? Ele está pedindo para fazer análise vertical dos dois, tá? E perguntando, né? Desses 2 períodos, em quais períodos a evolução é maior ou igual a 50%? Tá? Então, claro, eu vou pegar, então, o lucro do exercício do ano 2 e vou dividir pelo total que ele pertence, o ROB do ano 2. Vou fazer esse cálculo e ver o valor percentual representativo. Então, tá ali. Lucro líquido do ano 2 dividido pelo ROB do ano 2 vezes 100 deu 78,42%. Do ano 1, o lucro líquido do ano 1 dividido pelo ROB do ano 1, então tá ali, dividido um pelo outro, o resultado vezes 100 deu 66,74%. Então a pergunta é, em quais períodos a evolução é maior ou igual a 50%? Nos dois, né? Nos 2 períodos é maior que 50%. Então poderia ter lá, alternativa A, no ano 1 é inferior a 50% e no ano 2 é maior. Várias alternativas, até que teria uma, né? Então, nos 2 anos consecutivos, né? É maior que 50%, e a gente marcaria esta, né? Porque os dois são maiores que 50%. Tá? Então, um exemplo também que pode acontecer aí de exercícios, né? Ou avaliativas para vocês, tá? Dúvidas, perguntas? Todo mundo tranquilo? Sim, senhor. Tá tranquilo por enquanto. Certo. Bruna, por enquanto também. Kathleen, de boa. Muito bem, legal. Gente, antes da gente ir para o intervalo, tá? Eu quero mostrar para vocês uma tela aqui de uma análise vertical feita, né, na prática das empresas, tá? Então, eu vou abrir aqui o Status Invest. Já vou compartilhar a tela com vocês, para a gente ver essa análise, né, feita aí no mundo dos investimentos, tá? Deixa eu achar aqui e já vou compartilhar com vocês.
Vou conseguir carregar já aqui. Compartilhar com vocês, então. Só para a gente ter uma ideia, né, como isso é utilizado aí na área de finanças ou investimentos, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa tela aí do Status Invest, tá? Não é muito comum, tá, a gente achar esse tipo de análise. Por acaso aí pesquisando, né, eu achei o Status Invest, que é uma casa de análises, né, das empresas que têm, então, ações lá na bolsa. Eu pesquisei aqui a Vale, tá? Então, o ticker dela na bolsa é Vale 3. E nós temos o DRE, né, pelo menos o demonstrativo, né, de resultado aí, né, receita líquida da empresa ao longo do tempo, tá? E depois, logo abaixo, a gente tem aqui essas análises de evolução da empresa, tá? Veja aqui a representação percentual, né? Qual a representação percentual da receita líquida dessa empresa? Quanto que ela tem de custos? Lucro bruto, né? Então, é uma análise, tá, da empresa Vale, tá? Aqui dos últimos 12 meses, do ano 2020, do ano 2019, 2018, 2017. Ou seja, é importante a empresa Vale, né, ter a sua análise, claro, e poder fazer os seus ajustes. E para quem vai investir na empresa, né, entender essa empresa, como é que está o endividamento dela, o controle das contas, vale a pena ou não investir nessa empresa? Né? Tá? Então aqui, no caso, é a análise do DRE, né, análise de resultado, tá? Isso feito na prática operacional das empresas, certo? Isso é público, né? É As gratuito? empresas publicam, né? Desculpa, alguém fez uma pergunta? É gratuito o acesso? É gratuito esse acesso, tá? Chama Status Invest, tá? Tá Deixa eu bem. colocar o link aí para vocês no chat. É público e gratuito, tá? O Status Invest. Tem possibilidade de fazer um login e senha, que aí depois dá para escolher as análises que vocês querem ver, vai estar sempre ali o login de vocês já configurado, né? As empresas que vocês querem olhar, acompanhar a análise, né? Ela vai deixar como padrão lá. Mas esse login e senha também é gratuito, tá? Então tem toda uma parte gratuita aqui desse site que, né, é muito boa, tá? Que mostra aí uma série de análises financeiras, né? Aqui do balanço patrimonial, né? Como é que está a evolução do ativo e passivo ao longo do tempo, dos anos, né? Então, todas as empresas que têm ações, tá, anunciadas na Bolsa de Valores, a gente consegue ver a análise dessa empresa aqui nesse site, no Status Invest, tá? A gente consegue ver qual é a cotação que está hoje, né? Isso tem tudo a ver com a análise financeira da empresa, né? O quanto ela vale para o mercado, né? Então, a gente tem uma análise que chama análise fundamentalista e uma análise técnica, né? A análise técnica vai olhar só o gráfico, né? Como é que está variando a cotação. A análise fundamentalista é essa que a gente está aprendendo a fazer na administração financeira. Eu vejo os fundamentos da empresa. Qual é a participação das contas, a análise de liquidez, a análise econômica que a gente vai fazer na semana que vem, né? Para ver a saúde dessa empresa e ver esses dados todos, né? Que a gente vê, né? E que às vezes a gente não sabe o que é. É isso que a gente está calculando agora, né? São esses valores e que são apresentados aí pelas empresas, né? Para demonstrar como ela está financeiramente, como ela está economicamente, tá? Então, só para fazer mais um exemplo aqui para vocês, eu vou pegar a Petrobras, PETR3. Então, Petrobras, tá? Então, tá ali também, né? Então, qualquer empresa que tiver ações na Bolsa de Valores, eu pesquiso aqui e já acho, né, a situação financeira dela. Tá? Posso ir direto para o contábil, né? Clico ali no menu contábil e já vai lá direto para o DRE dele, né, da empresa. Vai aparecer o DRE da empresa, né, vai aparecer a análise, né, da empresa, os percentuais participativos ali das contas dentro do DRE, né, o fluxo de caixa dessa empresa, né, a evolução da margem de lucro da empresa, a evolução, né, do ativo, passivo, né, patrimônio líquido da empresa ao longo do tempo.
Lá o balanço patrimonial da empresa, ó, uma análise também percentual do balanço, como teve do DRE. Né? Eu posso alternar aqui, tá? E aparecer mais análises, tá? Estava aparecendo aqui só análise horizontal, né? Agora aqui na outra coluna está aparecendo análise vertical também, tá? Análise horizontal a gente vai ver na quinta, né? O que a gente viu hoje foi a análise vertical, que é essa AV percentual aqui, tá? Tem um menuzinho ali, né? Se eu quiser deixar só a análise vertical, tiro a horizontal e aparece só essa que a gente viu hoje, ó. Análise horizontal, né? A participação das contas no balanço patrimonial, né? Aqui na Petrobras, quanto representa o ativo circulante na Petrobras em relação ao total do ativo que eles têm, tá? Então aqui é 142,32 bi de ativo circulante, representando 14,41% do total do ativo da Petrobras, que é 947,42 bi. Tá? Então a gente consegue ver, né, essa situação na análise vertical da empresa Petrobras, Vale ou qualquer outra, né? É só pesquisar ali na lupinha, né? E colocar a Qualquer empresa. uma que esteja na bolsa, né? Qualquer uma que esteja na bolsa, tá? Vou olhar As outras empresas, tá? Que não estão na bolsa, tipo empresa limitada, aí a gente tem que ver o diário oficial, né? Porque essas empresas publicam no diário oficial, pelo menos aí, né? Uma vez ao ano, tá? O seu balanço. A gente tem que ir pelo diário oficial para fazer essa análise. Mas as que estão na Bolsa de Valores, qualquer uma delas aqui, quer citar um exemplo aí para ver se a gente acha aqui? Claro. LRE. LR. Isso. LRE. N3. As lojas Renner? Uhum. Tá. Então, lojas Renner. Tá aqui, ó. Análise completa das lojas Renner. Tá? O valor atual, tá? Das ações da Renner, LR REN 3, LR REN 3, 35,85. Tá? E aí, vamos lá na parte contábil, tá? Que é nosso conteúdo. Está aqui a receita líquida da empresa, nos últimos 5 anos, se eu quiser para 10 anos ou antes disso, vai estar aqui, né? Essa variação, o quanto da receita líquida frente aos custos, tá? Então, a receita é o que está em azul, né? Os custos é o que está em marinho, né? Azul marinho. Depois aqui a gente tem, né, a análise, tanto horizontal quanto vertical, né? Eu vou trocar aqui para deixar só a vertical, que foi a que a gente viu hoje. Então, como é que ela está aqui nos últimos 12 meses, tá? A receita líquida das lojas Renner, 8.934.071. Os custos, 3.900.000. Tá? Representando aqui 43,65% da receita líquida. O lucro bruto, então aqui a gente consegue, né, ver como é que está a situação financeira dessa empresa nos últimos 12 meses. Como é que foi em 2020? Aqui do lado, né? Como é que foi em 2019? Se eu quiser ver mais, amplia a tela, né? Eu consigo ver, né, em 2018, 2017, 2016, né? Então eu consigo fazer essa avaliação em outros anos, tá? No DRE, o fluxo de caixa, depois eu consigo ver as margens da empresa, né? O balanço patrimonial, como é que foi a evolução da empresa, né? Ativo, passivo, circulante, não circulante, né? E aqui o balanço patrimonial agora, né? Está na análise horizontal, mudo para análise vertical, que foi a que a gente fez agora, né? Para ver a participação das contas, tá? Então aqui, quanto é que é o ativo circulante da Renner em relação ao total do ativo? O ativo circulante é 60,76%. A Renner tem aplicações financeiras, quanto é que ela tem, né, dentro do ativo dela de reserva lá em aplicação financeira? 605,57 milhões está em aplicação financeira. Isso aqui é ano 2020, tá? Então é o mais atual que eles têm aqui, tá? Publicado. Dá para ver ele completo, né? Tá? Todas as participações aqui. Tá? É bem interessante, tá? Bem legal. E para quem é da área administrativa, financeira, do contábil, ou se interessa, né? Por É bom saber, né, só há quantos anos a empresa, né? Sim, é muito importante, muito legal, né? E, inclusive, tem ali documentos, tá?
que são públicos, né, que são publicados pela empresa para o mercado investidor. Tá? Então, tem aqui uma proposta da administração da empresa, tem ali um manual de participação, as últimas publicações, tá? Dia 16/9, a empresa publicou ali uma proposta de administração, fez uma convocação aqui aos acionistas, né? Aumento do capital social da empresa autorizado, 16/9. Aqui tem o documento, tá? Que detalha como é que isso foi feito, né? Se a empresa vai fazer oferta de ações, se ela vai vender uma parte, se ela vai comprar parte de outra empresa, ela vai publicando aqui o que ela está fazendo em termos de gestão da empresa, tá? Essa gestão financeira, né, de crescimento, expansão da empresa. Então, os documentos também são publicados, tá? São todos públicos, tá? E estão, então, divulgados aqui também, tá? Então, bem interessante. Tá? Esse site aqui é muito bom, tá? Recomendo ele, se quiserem fazer esses acompanhamentos aí das empresas, é bem legal. Tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Tudo a ver aí com a administração financeira. A gente viu, né, de forma prática ali, né? Uma análise vertical, né? Dessas empresas que estão aí no mercado atuantes, tá? A Kathleen colocou ali no chat se eu sei qual é o da GM. Puxa, de cabeça eu não me lembro, Kathleen, da GM. Não sei se dá para pesquisar só a GM ali. Deixa eu abrir de novo aqui. Tem uma outra coisa também, tá, gente? Às vezes, tá? A empresa ela tem ações na bolsa, mas ela não tem ações na bolsa brasileira. Ela tem ações na bolsa americana. Né? Aí, às vezes a gente não vai encontrar, né? O ticker, por exemplo, não sei se é o caso da GM, pode ser que ela esteja num ETF, né? No ETF ou num BDR, né? Mas a ação direta não, talvez ela esteja dentro de um BDR, né? Ela está fora, na Bolsa Internacional, e a gente tem que procurar por algum BDR. A Maria Luísa colocou ali, ó, IGM, vou copiar aqui para ver. É um BDR, tá? Esse ticker aí, 34, é um BDR. Vamos ver se aparece aqui no Status Invest. Apareceu. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu abrir a tela do Status Invest de novo. Foi a pergunta da Kathleen. Tá. Então tá ali, ó. GMCO 34, tá? General Motors Company. Ela não é... não está diretamente, né, na bolsa, né, como um ticker negociado de forma direta, né, ele está dentro de um BDR, ou seja, ela é negociada, né, em dólar, no caso, tem a conversão ali para o real, né, mas ela é na bolsa americana, né. E aqui tem sim os indicadores, tá, da GM. Nós vamos encontrar lá os documentos, tá? Anunciados pela empresa, enfim, o que ela está fazendo, essa movimentação. Mas, em geral, tá, gente? Empresas que são negociadas, né, nesse ticker BDR, como ela é lá americana, né? Ela não tem aquela obrigatoriedade da nossa legislação aqui, né? No Brasil, as empresas são obrigadas, né, a publicar balanço, DRE, fluxo de caixa, né, periodicamente, né. Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente essa questão, né, a gente já não acha com tanta facilidade assim, tá. Pode ver que até que não tem um menu aqui contábil, né. Então, a maior parte das empresas que são BDR, a gente não vai achar o menu contábil, tá. Aí teria que, de repente, procurar lá, né, algum site de avaliação, né, americano que talvez tenha, né, isso, tá? A gente não tem acesso aqui. Mas números gerais tem, tá?
a gente não tem aqui o balanço, o DRE, análise vertical, horizontal, isso a gente não consegue ver, tá? Mas a evolução geral dela em relação ao crescimento, né? A margem bruta, EBITDA, tá? Margem líquida, pagamento de dividendos, né? A participação do ativo, isso, os dados finais a gente só não tem a estrutura, tá? De balanço DRE, tá, Kathleen? Mas também dá para achar os BDRs aqui. Tá? Inclusive a página inicial, né, do Status Invest, tá? Ela, antes da gente pesquisar o ticker da empresa, né, que está na Bolsa de Valores, ele traz aqui, né, a divisão por segmentos, tá? Ações, né? Então tem aqui as altas e as baixas do momento, eu consigo clicar em ver todos, né, e olhar ali, selecionar as empresas que a gente quer. Tem lá os fundos imobiliários também. Aí depois sim vem os BDRs, tá? São aquelas empresas que são ticker 34, né? Ou seja, elas não são negociadas diretamente na nossa bolsa, são negociadas lá na bolsa estrangeira. E a gente faz a negociação aqui via BDR, tá? Tem também lá as outras questões lá do Tesouro Direto, mas aí já sai um pouquinho, né, da nossa análise de administração financeira, então que são as empresas, né, que têm ações em bolsa, tá? Mas é bem interessante, gente. Muito bem. Então, gente, fechada aí a primeira parte, né, do nosso conteúdo de hoje, que é a análise vertical. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente faz o nosso intervalinho agora, 15 minutos, né? 10h30, voltamos 10h45. E na volta a gente faz a nossa chamada, e depois da chamada vamos ter alguns exercícios aí de análise vertical para fazer, tá? Pode ser, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda antes do intervalo? A Jéssica colocou um ok ali. Legal. Muito bem, gente. Então, intervalinho. Durante o intervalo eu fecho a câmera e o microfone, tá? E a gente retorna daqui a 15 minutinhos, então, para chamada e exercícios, tá? Até daqui a pouquinho.